síncope, nervosa de alegria. Muito, muito feliz. Tá valendo muito a pena. Eu vou estar daqui 1 minuto com uma das deusas do teatro. Ela me convidou para vir aqui durante um ensaio dela com a Amir Haddad. Então eu vou estar com os dois. Então fica aí que eu já vou te contar tudo, quase tudo sobre Clarice Lispector. Será que existe uma diferença entre alma e espírito? Para alguns tem não, mas para outras pessoas tem. É como se a alma fosse ligada às nossas memórias, à nossa forma particular de ser, nossa personalidade, algo que dependesse do nosso corpo e das nossas histórias para existir. Já o espírito seria ligado a uma força cósmica, tipo o nosso elo com os deuses, alguma coisa que nos dá vida mesmo. Isso sou eu filosofando com os meus raciocínios, né, modestamente. Mas se alma é algo tão humano, ou melhor, mundano, quer dizer que ela tá mais pra imoral e transgressora do que imaculada e inocente, como acredita o senso comum, né? Esse foi só um dos meus baques de quando eu assisti pela primeira vez a peça Alma e Moral. Ela foi baseada no livro homônimo do rabino Newton Bonder, e ele escreveu em 1998, publicado pela editora Rocco, e foi adaptada e é protagonizada há 13 anos pela atriz, musa do teatro, Clarice Lispector, que é com quem eu vou estar daqui a pouco e vocês vão saber tudo sobre isso. Parou. O período da alma, uns 15 anos, mas ele dirigiu uma peça chamada Faces, que era um musical, enfim, que foi no final dos anos 80. 88, 87, aí a gente se conheceu. Aí foi incrível. Aí depois a gente nunca mais se viu. Se via assim, né, socialmente só. Mas aí na Alma e Moral a gente se encontrou lá no Teatro Poeira. Ui, o que você tá fazendo? Tá fazendo isso? Posso ler uma peça pra você que eu tô adaptando e tal? Aí vim pra cá, só eu e ele. Aí foi uma leitura incrível, nosso papo foi incrível. Eu já sabia o que ele trabalhava, ele já tinha uma parceria com o Pedro Cardoso, que era invejável na classe artística do Rio de Janeiro. Todo mundo invejava essa dupla, porque dava muito certo e era um trabalho incrível. E o Pedro falava muito dessa parceria com a Amir Haddad, que era uma supervisão de direção, que ele não dirigia, mas ele supervisionava. Ele escreve como supervisão de direção. E isso era assim uma novidade nos anos 80, 90, 70, enfim, era uma coisa que eles criaram e deu super certo. Então a classe ficava assim, e ele só fazia com o Pedro. Eu só confiava no Pedro, sabe? Até que algumas pessoas foram furando a bolha e tal, e aí no final, a Alma estreou em 2006. Eu acho que a gente se encontrou em 2004. Aí, como a gente já se conhecia, eu falei, pô, você não quer fazer a supervisão? Me explica como é esse trabalho com o Pedro, tantos anos vocês fazem, e como que ele foi me falando, e aí foi isso que ele fez, uma supervisão, que na verdade, eu compreendendo agora por dentro, eu vou te falar, é uma direção. Só que é uma direção muito empática. E que respeita muito profundamente, de uma forma muito radical, a vontade e a autonomia do ator. Então, assim, não existe uma imposição de espécie alguma. A única imposição que ele impõe é que a gente vivencia a nossa liberdade de estar presente no palco. Ele bota o chicote na gente quando ele sente que a gente está esperando dele uma ordem, ou para andar para a esquerda ou andar para a direita, porque naquele dia a gente está muito cansado, a gente tem a menor ideia do que vai fazer, e a gente fica com aquele condicionamento mais tradicional do diretor mandar em você, entendeu? Quando ele sente que a gente está esperando uma ordem, ser mandado, ele te dá um tiro. Ele dá um tiro na sua cabeça, no seu peito, você acorda e fala, ok, vou ser autônoma, vou ser livre, vou fazer o que eu quero. Porque é difícil mesmo, às vezes você quer o automático, você quer o mecânico porque você está exausta. E às vezes nem você sabe exatamente o que você quer, tem isso também. Então, né? se eu não sei, a gente toma um café,
Se eu não sei, ele não tem o que fazer, essa que é a verdade. Nossa, Ele não tem mesmo o que fazer. legal isso. Então é muito radical nesse sentido e é muito, muito bacana, porque você tem que assumir todas as suas responsabilidades. E é isso que a gente quer, na verdade, é para isso que a gente foi pro palco. A gente não foi pro palco para assumir, vamos dizer assim, ser filha, pertencer a uma família como você já pertence à sua família. Né? Você é artista para justamente conseguir dar sua opinião. Conceber, né? Conceber, criar, ter responsabilidade. Então você ainda tem o privilégio de ter uma pessoa como a Mi supervisionando isso. O pô. que você escolheu Não, fazer. aí é demais, realmente. É verdade. É demais, é incrível, é uma experiência incrível que eu não saberia mais trabalhar de outra maneira, essa que é a verdade. E Era uma das perguntas que agora em Esperança, se por não, São Deus me Randolfo, livre. você Eu já já deixei de consegue fazer uma São peça porque ele não quis fazer. Um dia eu vim ler aqui uma peça aqui, ele dormiu, só tinha eu e ele dormiu. Aí eu falei, Amir, eu vou parar de ler. Aí ele falou, aí ele acordou e falou, pra que você quer fazer isso? Ele achou muito chato. Nossa. Não era chato, um dia eu vou fazer com ele. Mas ele achou muito chato, porque é um Ele texto... precisa de um pouco de tempo para ser convencido. eu entendo por que ele achou chato e acho que ele tem razão. Mas a maneira como eu estava querendo fazer, eu ainda acho que eu teria que mostrar pronto para ele, entendeu? Entendi. Uma leitura Tinha que estar ele mais fechadinha. eu tinha que ter assumido mais o processo sozinha e mostrar para ele já em cena como é que eu... ele ia falar, agora entendi, sim. vou supervisionar. Mas só lendo assim, realmente o texto é maçante, é um pouco repetitivo e Eu tal. nem lembro que texto, nem sobre o Não que tô nem que é. Mas sabendo o que ela que- tá falando. mas Eu eu lembro lembro. dessa situação, mas não lembro sobre o que é, nada. E a parceria é tão importante para mim que se ele não quer, eu não faço. Caramba. Fala, Mira, agora, segura aqui. Fala um pouquinho sobre a parceria de vocês, que agora Assim? todo mundo... Fala. Não precisa ser assim, não. Não, como é que é? Eu nunca usei o microfone assim. Eu seguro pra Alô? você, quer? Não, deixa eu falar, é tão bonito. Gente, o Amir é muito bem-humorado. Ele é muito A bem-humorado. gente chegou aqui cedo, ele já recebeu a gente pedindo uma senha. Eu vou mostrar o vídeo aí pedindo a senha. Que é lógico que eu filmei. Teve um repórter, é assim, que coisa louca. Achei filma o máximo. tudo. Você começou a falar, eu falei, já vou filmar. A senha é querido Amir Haddad. Pois não, vou abrir. Obrigada. Bom dia. Você pega o elevador, sobe 4 andares e mais um pequeno lance de escada até a cobertura, tá legal? Tá ótimo. Obrigada, Amir. E eu achei que tivesse ter uma senha mesmo, ó, pra entrar. Chegamos. Vamos gravar com Clarice Nisquier e Amir Haddad. Uhul! E aí, eu não sei direito falar, mas dessas coisas que a Clarice está falando, eu tenho uma regra comigo. A última palavra pode eventualmente ser a minha, mas a primeira é do ator. O que eu vou fazer com um ator que não tem discurso? Um ator que não tem opinião? O que você faz com uma bolacha maisena dessa? Entende? Não dá. Eu até que eu acho que eu já fiz esse tipo de teatro. Mesmo procurando outra coisa, eu nunca fiz o mesmo teatro de todo mundo. Sempre tive alguma coisa que me diferenciou. Talvez fosse isso. Mas frequentemente eu às vezes dei até inflexão para os atores. Hoje eu odeio a palavra inflexão. Não permito. Falei, como é essa inflexão aqui? E a outra coisa também é intenção e subtexto. Coisas que eu não suporto também. Eu acho que o ator tem que dominar o texto, tem que ter o discurso e tem que ter opinião. O que diferencia um ator, né, antigo, vamos dizer assim, um ator contemporâneo é a opinião dele. A personalidade, né? A forma de saber se o que ele pensa, o que ele acha. Isso é que dá a ele a condição de estar em cena. Isso tem muito a ver com as referências que essa pessoa vai acumulando ao longo Na da vida, né? é essencial. É. É essencial. Você não pode entrar em cena e apagar a tua vida para ser ator. Isso é o que a gente horrível. tá falando, né? Quando o ator entra em cena, entra com ele a história do ser humano. Entra com ele a ancestralidade. Ele só pode ser contemporâneo se ele tiver ancestralidade. Se ele for eternamente jovem e eternamente velho. Caramba, que
que é a idade do nosso ofício. E como a gente tem que valorizar a nossa história. Muito. Porque nem sempre ela é do jeito que a gente gostaria, ela nos agrada, não é bonita, mas valorizar no sentido de agradecer, de ter gratidão, porque a partir dela a gente está aqui do jeito que a gente é hoje, isso é importantíssimo. Há milênios a gente está no planeta. Não, eu ia falar que a partir dela também é que a gente desenvolveu o nosso pensamento. Então, o que a gente vai aprendendo é que o nosso pensamento tem uma história. A gente pensa de determinada maneira ou não em função de uma história. Então, quando ele, vamos dizer assim, dirige, ele está supervisionando também uma maneira que a gente tem de pensar e ele é capaz de vamos dizer assim, discernir o que é um condicionamento ideológico de uma liberdade de pensamento. Porque às vezes a gente repete certas verdades ideológicas achando que é a nossa liberdade de pensar. Olha só. E não é. Não é. Às vezes é uma reprodução de um negócio que a gente nem questionou. Porque foi minha mãe que eu amo que me disse, foi meu pai que eu amo que me disse, então eu acho que eu penso aquilo. E de repente vem uma pessoa e fala, você pensa mesmo isso? Que você está falando? Não. Aí você vê que por trás daquilo tem outra camada, que tem outra camada, e que o teu ser é maior do que aquilo. Então, ele vai também nos ensinando a ver o que é um condicionamento ideológico, do que é uma liberdade de reflexão que eu, Clarice, empreendi em função de tantos condicionamentos, sabe? Então, é muito legal, é muito profundo, é muito difícil. A gente agora mesmo estava tomando um café, falando de como uma atriz que é muito nossa amiga, que trabalhou anos e anos na televisão, e como agora ela está fora da televisão nesse momento, como ela cresceu no palco. Aí ele falou, porque ela não está mais tão preocupada com a imagem. E a gente acha, às vezes, que a nossa imagem, que a gente gosta, é a nossa liberdade. E não é, entendeu? Por mais que você goste, você tem muitas outras camadas. Então, às vezes, você se esquecer, sabe? Esquece da sua imagem, se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, se é louro, se é moreno, e dá uma opinião, como ele fala, e fala o que você acha, e fala o que você sente, sem pensar se você está sendo bonita, feia, você está sendo espontânea. Às vezes é dificílimo para um ator. Olha, é uma coisa que uma criança faz sem nenhum problema pra gente. Nenhum pudor, sem nenhum pudor, às vezes é dificílimo pra gente. Que é muito louco, mas é assim que é. É assim que é a vida adulta. Resumindo isso que ela fala, para mim, assim, o teatro é filho da história, não da ideologia. Assim como o ser humano também é filho da história, passa por momentos ideológicos sempre, mas é filho da história, de todas as ideologias. Então, quando você trabalha com os conteúdos ideológicos, frequentemente você está subtraindo a sua verdadeira identidade. Então, eu procuro, trabalho muito com isso. Uma das máximas do meu trabalho, no meu grupo, na rua e tudo isso, é trocar a camisa de força da ideologia pelos trapos coloridos da fantasia. Entende? Essa é uma coisa essencial. Isso me permite entrar em contato com as melhores possibilidades humanas e com o teatro na sua essência, na sua ancestralidade. Não há contemporaneidade sem ancestralidade. Moderno eu odeio. Moderno nasce velho. Entendeu? Moderno hoje é velho amanhã. E há uma obsessão, né, Não, pelo moderno, desvalorizando o que já foi, né? Por que isso? Porque o moderno é uma ideologia, na verdade, entendeu? Todo moderno é uma ideologia que está tentando se impor sobre a história humana. E o contemporâneo é o fio da história. Você está no momento da história que você está vivendo. Isso é contemporaneidade. É esse o tempo. Não está parado em nenhum sítio ideológico ou arqueológico. Né? Agora, um ser humano, que você sabe, ser humano sabe o que, na verdade? Sabe isso tudo que ele está falando. Talvez isso tenha a ver com o ser humano. Acho que tem tudo a ver. Porque o ser humano do qual nós estamos falando na Alma e Moral e que o Rabino Newton Bonder, eu acho que está trazendo, é um ser humano em constante processo de consciência. Quer dizer,
ele se estabiliza, vamos dizer assim, numa tensão entre o bom e o correto, entre o corpo moral e a alma imoral. Então ele não é só uma coisa ou só a outra, ele não é binário, ele é quaternário, ele é um processo contínuo de desenvolvimento, né? Ele está sempre se esclarecendo sobre determinada coisa e está sempre tomando a decisão presente no momento certo que tem que tomar aquela decisão, não motivado por condicionamentos ou tradições inquestionáveis. Muito pelo contrário, mas sabendo que ele pode tanto obedecer quanto desobedecer. Então, esse é o ser humano, um inconstante, sem verdades absolutas. Né? Então, um ser humano que se sabe um ser humano é um ser humano por isso, porque ele nem é um animal que é movido apenas por instinto e nem ele é uma coisa etérea que também não tem corpo, não sente fome, não tem sentidos. Não, ele é justamente a plenitude. Todo mundo fala tanto de estar pleno, mas às vezes porque nós não desencarnamos ainda. Né? Vamos lembrar disso. Então vamos lembrar disso. Então nós temos um corpo e nós temos uma alma e nós temos desejos e nós sentimentos e um espírito e uma evolução a ser constantemente trabalhada. É isso que é ser um ser humano, imperfeito, que não há aperfeiçoamento sem o erro, né? Um ser humano é aquele que reconhece que errou justamente para poder se aperfeiçoar. Então é isso que é se saber um ser humano, chegar pro amigo e falar, desculpa, dá licença, foi mal. Por favor, foi mal. Pô, foi mal, amiga. Não era, pô, foi mal. Isso é um ser humano. A peça já passou por quantos estados? Foi o Brasil todo? Não, o Brasil todo não, mas nós já fomos a 25 cidades diferentes em todo o Brasil. Alguns estados não, a gente inclusive está agora com um edital, mas nesse momento está complicadíssimo, mas a gente queria ir para o Acre, a gente queria ir para o Mato Grosso, que ainda não fomos, a gente quer ainda para vários lugares apresentar. Nós já fomos ao Piauí, eu já apresentei num teatro na periferia de Teresina. Foi incrível, chama o Teatro do Boi. Era um antigo matadouro e eles transformaram em teatro. Era um teatro novo na cidade. E a Alma Imoral esteve lá e foi sensacional. Foi sensacional. Eu sou louca para voltar. Pessoal de Teresina, eu vou voltar. A ideia da peça começou em 2012. E aí, 2002, perdão. 2002. E você chegou a encontrar a Dona Leia em algum momento? Não, nunca mais soube de Dona Leia. Não, eu nunca encontrei. Ela mandou um fax, na verdade, num programa e, na verdade, ela nunca se apresentou. Dizem, talvez nem há uma lenda, será? Há uma lenda de que ela foi ver a peça. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, tinha uma mulher que falava, que sentou na minha frente e que falou, eu que mandei o fax. Caraca. Já 2 pessoas falaram isso para mim, mas como ela era, não sei. Ninguém tem uma foto de Dona Leia e vamos achar ela no Facebook. Teve uma vez em São Paulo uma senhora que levantou o braço na hora das repetições e falou o sobrenome de uma Leia que eu nem lembro mais. Era uma mulher judia, tinha um sobrenome, mas ela falou, foi ela, é minha amiga, foi ela. Ela já me disse que foi ela. Falei, nossa, agradece a ela. Eu me lembro que eu falei, agradece muito a ela, viu? Porque favor, foi graças a ela, né, que estamos aqui. A gente está aí 13 anos com a peça, fazendo um sucesso. E muita gente vê por muitas vezes, né, repetidamente a peça. E o Amir sempre pode estar presente. Sim. Lá em Niterói ele foi, a gente conheceu lá nessa vez. É mesmo? Foi, lá no Eu gosto de assistir a peça, é agradável, é bom de ver. A Clarice está sempre em movimento, sempre tem novidades. Nunca é uma coisa burocrática, né? E lida com ideias, as ideias se aprofundam, a realidade avança, as ideias adquirem novos significados também, né? Ele tem vivido coisas hoje no Brasil que atualizam o texto demais, demais. Ai, nossa, você sabe que ontem, Amir, durante a peça, né? Ontem foi domingo? Ontem foi segunda. Foi anteontem. Tem uma hora que eu falo assim... Onde você estava com ela? Em São Paulo, que está em temporada.
eu falei assim, o mundo em muitos Fala qual teatro? Teatro Eva Herz, na Eva Livraria Herz também. Cultura de São Paulo, Livraria Cultura do Conjunto Nacional, ali na Paulista. Nós estamos lá sexta, sábado e domingo, e depois esse programa está sendo gravado em maio de 2019. Em julho de 2019 nós vamos passar para terças e quartas, então fica a dica. Fica a dica, hashtag fica a dica. Mas o que eu queria dizer é que tem uma hora que eu falo assim, o mundo em muitos aspectos já chegou à tolerância, mas existe um mundo além da tolerância, que é um mundo de apreciação. Só que na hora, é isso que ele está falando, a realidade está retrocedendo, que nem o mundo da tolerância está se desmontando. Nós queremos chegar até a consciência do mundo dessa apreciação, a apreciação das diferenças, a apreciação, porque a minha verdade absoluta não vai impor sobre você nada, nem a sua verdade absoluta, cada um com a sua verdade. E a verdade, na verdade... E vamos conviver, coexistir. A verdade, na verdade, tem 6 bilhões de faces, ou atualmente 7 bilhões, ou 8 bilhões, não sei quantos seres humanos tem na Terra atualmente. É uma loucura, mas são 8 bilhões de pontos de vista. E a verdade é essa. Então, a verdade absoluta é essa, que são 8 bilhões de facetas da verdade. Então, como é que um grupo quer impor a sua verdade? Mas essa é a história da humanidade, né? A história, como a Amir estava falando, a história é essa. Dominações sobre dominações sobre dominações, povos dominando povos, e a cultura vai se refazendo, vai se reorganizando, e esse sincretismo louco, e guerra, e guerra, e guerra. Não sei também por que tinha que ser assim, né? Mas... É bom, ela está falando do ser humano, você perguntou do ser humano, mas aí de repente o teatro, o que tem no teatro? O que tem o teatro a ver com as calças? Né? Um ditado que fala isso, vai ter um palavrão, eu não vou falar. Então, o que tem o teatro a ver com as calças? Porque é a mesma questão no teatro também. É muito ruim, o teatro que se faz é afirmativo. Então, o ator é afirmativo em cena. É muito difícil lidar com o ator, ele sendo afirmativo. É muito difícil fazer ele não ser afirmativo. Então esse é o meu trabalho, buscar um ator que não seja afirmativo. Que seja um ator que esteja de acordo com a história, mas não de acordo com a ideologia. Então é delicado, mas é extremamente gratificante. Porque quando você se coloca nesse lugar, você está em crescimento imediato. Você se livrou dos padrões ideológicos, você entra em contato com você mesmo. Ele carrega a história dele, mas deixa crenças de lado, porque né? ela falou, são tantas verdades, como é que o ator vai ser dono da verdade? O ator afirmativo é o ator que mais me incomoda. E todo o meu trabalho de teatro é um questionamento a respeito das relações de poder que o palco pode estabelecer com a plateia. Tem o excesso de verticalidade do ator, que eu chamo um ator geocêntrico. Tudo gira em torno dele. É péssimo isso. O Galileu, se visse esse teatro, ia odiar ele com esse geocentrismo do teatro. E é muito difícil, porque a Terra foi sempre o centro do universo durante milênios. E até hoje a gente acredita que a Terra é o centro, que tudo gira em torno da Terra. É difícil a gente imaginar que a Terra é que gira em torno de alguma coisa. Então, você tirar esse sentimento de geocentrismo do ser humano é complicado. E um teatro geocêntrico é o que desconsidera a nossa posição no sistema solar, vamos chamar assim, né? Eu odeio o ator vertical que atravessa o palco, vai lá para cima, você só enxerga os pés dele, de tão vertical que ele fica, entende? A horizontalidade é essencial. Para você conseguir um nível de horizontalidade, você tem que se desarmar muito. A verticalidade possível é aquela que é obtida através do encontro das horizontalidades do ator e da plateia. Ou nos salvamos todos, ou estamos todos perdidos. Não há salvação individual. Nossa, que coisa linda. Tudo isso é o teatro
que é o A teatro gente que eu não faz quero nada fazer. sozinha mesmo. E eu acho que, assim, pelo pouco que eu já vi da sua casa, ela fala muito sobre você também, né? Deve falar, né? Nossa! Não tem um objeto daí que eu comprei no antiquário ou que eu comprei numa loja de decoração. Todos eles têm uma história, vida, né? têm uma história. É, Todos, incrível. todos. Eu não saberia trabalhar com elementos decorativos, não faço isso no teatro, ainda mais na minha casa. Né? Na sua vida, pessoal. É essencial que tenha um pulsar, tem alguma coisa viva aí, sem falar as coisas vivas mesmo, que são as plantas. Eu não suportaria viver sem plantas. Muito Elas ruim. são sagradas, né? São Eu também essenciais, acho. nossa, minhas amigas, companheiras, tudo. Eu não chego a ponto de falar bom dia, samambaia. Não, tô rindo porque me identifiquei. Oi, querida. Fala bom dia. Falando, não é a cara dele, né? Mas é a questão da convivência. Não, Deu mas pra eu entender. gosto dela, olho, falo, ela tá bem. Ela que sabe bonita, que ela sabe. tem uma energia rolando, Tem, fluindo tem, ali. Eu adoro as minhas plantas. Mas então o meu compromisso é com a vida. Né? Eu costumo dizer sempre, tem a Mae West, uma atriz americana, já viu falar dela? Uma loura que tinha o peito enorme. Ela fazia o peito dela rodar assim. E ela dizia assim, não quero homens da minha vida, eu quero vida nos meus homens. Uau! Entende? Que é uma ótima coisa. E eu imediatamente aproveitei e passei isso para o teatro. Eu não quero teatro na minha vida, eu quero vida no meu teatro. Quando fica teatro na minha vida, eu quase morro de tédio. É difícil eu ir ao teatro atualmente. Difícil. Eu dormi com ela lendo na minha frente, eu já dormi com ela ensaiando, com o João Pedro ensaiando, e eu dormi. Mas por que você dormiu? Ele falou, porque você me adormeceu. Você acha que eu vim aqui dormir? Entende? O que você está fazendo Às vezes aí? a gente tá chato. Isso é uma coisa, isso tudo que ele está falando, gente, não pensem que é fácil. Nossa. Porque, como é que eu vou te dizer? Não pensem que a Alma Moral, durante 13 anos, todos os espetáculos são incríveis. Não são. Tem alguns que são muito chatos. E que eu já entendi que eles servem. Perceber? Consigo. Nossa. Que tem gente dormindo na primeira fila. Por quê? Porque eu tô chata mesmo naquele dia. É um espetáculo que tem a função de me acordar, de dizer, Clarice, você saiu da horizontalidade, você está sendo afirmativa. É como o Amir já falou para mim, quando eu sou afirmativa na Alma Moral, eu sou a Dona Leia ao contrário. Eu estou apontando o dedo para todo mundo, dizendo, vocês têm que desobedecer, vocês têm que transgredir, vocês têm que. O que eu estou falando é que é mais incrível do que o outro lado. E é horrível mesmo isso. Porque aí, qual a diferença entre o que eu estou dizendo e o que a Dona Leia me falou que eu não posso ser judia budista? Entre uma Nenhuma. xícara de chá e uma xícara de chá. Não é isso que ela fala? porque Bom, então a vida não é uma xícara de chá. A vida é uma xícara de chá e eu vou apontar o dedo, não é. Não é. Eu estou criando também uma guerra, mas às vezes eu caio nesse lugar. A diferença quando você está dentro de um processo desse... é o equilíbrio, né? Não, Como é a que gente você reconhece, entendeu? Uhum. Você entra dentro do espelho e fala, Clarice, hoje não deu, né? Putz, hoje não deu. Mas também quando dá... Mas também quando dá, totalmente, porque dá não dói. Não. O que dói é resistir, como ele diz. É verdade. Dá, não dá. E quando Dá não dói, é o que dói é resistir. É um lugar de muito bem-estar. Você fica eufórico quando você faz bom teatro. Euforia é uma palavra grega de eu, que é bonito, e o verbo fora, que é de fazer. Quando você faz alguma coisa bonita, você fica eufórico. Entende? E dá uma euforia. Quando você faz bom teatro, né? você fica eufórico. Eu costumo dizer que o espetáculo é uma dádiva que os deuses oferecem aos atores quando eles fazem bom teatro. Se não tiver o ator, não tem teatro. E o que acontece com a gente nesse sistema ideológico que a gente vive? Quando a gente faz muito bem e todo mundo aplaude e grita bravo, você fica envaidecida. Essa vaidade tem dois inimigos cruciais tem vários inimigos no palco, mas dois assim que eu, Clarice, preciso controlar e neutralizar é a minha ansiedade, que às vezes eu sou bem ansiosa,
E a ansiedade te tira um pouco do corpo e você acelera a mente, sabe? E como eu tenho muito texto, o texto fica à frente do corpo, sabe? Nossa. Isso não é bom. E outra coisa é a vaidade, você querer repetir o espetáculo de ontem. Aí ontem foi tão bonito, vou fazer igual, eu sei o que eu fiz. Eu falei assim, eu falei assado, eu andei pra lá, eu andei pra cá. Como a gente não tem marca fixa, eu posso andar pra onde eu quiser. É tão verdade isso que, como eu ando, que uma vez um senhor estava repetindo, foi ver a alma pela segunda ou terceira vez. E na hora das repetições, que eu sento e peço repetições, que as pessoas me pedem para eu repetir, quem não viu, enfim, estou explicando aqui. E eu ia perguntar sobre o que é meio sobrenatural que você faz. Você, enfim, palavrinha te lembra o trecho todo. Eu vou à minha memória, enfim, a minha memória está viva, você me fala uma palavra do texto e eu repito aquele trecho que você está querendo que eu repita. É uma super interação com a plateia. Um senhor falou assim, eu estou muito chateado com você. Eu voltei porque anteontem, sei lá, quando eu vim, você falou as filhas de Lote andando para trás, tinha uma fenda iluminada e hoje você não fez assim. Você pode repetir, por favor, isso? Nossa, que metódico. Aí eu falei, mas é porque o meu espetáculo não tem marca fixa. Mas eu vim para ver aquilo de novo. Falei, caramba. Nossa. Aí eu achei que eu não devia... Eu vacilei. Eu acho que eu fui um pouco rígida. Eu devia ter feito. Já que ele estava pedindo uma repetição, não era de texto. Já não era eu devia ter levantado e feito. Carlos, acende a racha aqui, que a gente brinca que é a de luz, ponto. Ai, meu Deus, como é o nome? A fenda. A fenda, desculpa. Ai, racha de a luz. gente tem um apelido que é uma racha de luz. Tudo bem. Tudo bem, né? Lógico. É uma piada interna. Tá? Bem interna. Inclusive, íntima. super interna. Tá. Então. Nunca isso veio a público, foi a primeira vez que fiquei sem graça. Tá rindo de lá, ó. Bom, então eu não poderia falar isso. Acende a fenda, por favor, e tal. E ter repetido para ele de bom grado. Não, eu fiquei um pouco rígida. Depois eu fui para casa. É isso que você quer, é isso que eu vou fazer. Não, eu falei, poxa, mas não tem marca. Então eu fui rígida, que já que não tem marca eu não posso repetir. Vacilei. Mas então, por Mas isso que que eu bom digo. Que você percebeu. É isso, a gente vai vacilando e a É. gente vai vacilando e vai se aperfeiçoando porque Sim, vacilou. o tempo todo. Assim, o tempo Porque todo. se relacionar é isso também, É, é você assumir vacila. onde você podia ter se comunicado melhor, onde podia. Não, e vai uma ter pessoa que você comunicado. admira muito hoje, ó, Ai, fulano tá meu aí. Deus. Aí você quer agradar o fulano, sabe? Nossa. Aí você fala, não posso pensar nisso, o fulano é um espectador. Aí você não consegue. Fulano tá ali, fulano tá ali. Aí você fala, será que ele tá gostando? Será que ele tá gostando? Será que ela tá gostando? Isso tudo atrapalha esse lugar mais ritualístico, esse lugar mais horizontal, mas isso é humano, isso acontece. E o que a gente faz é aperfeiçoando, tirando, vamos dizer assim, o seu eu desses focos muito restritos e estreitos para entrar em lugares mais amplos, para trazer até o fulano para dentro de um ritual e tirar ele do lugar estreito também, né? Enfim, sei lá. Você falou que o livro, Alma Imoral, ele te ajudou a encontrar palavras para falar coisas que você queria muito na época. E aí tem muitas coisas, aborda tantas coisas que eu acho que é uma peça que bagunça a nossa cabeça mesmo, assim, e vida, porque aí você carrega parábolas e palavras e raciocínios por muito tempo, e às vezes você aplica em determinado momento, você fala, nossa, é de lá. Tipo, tem uma maravilhosa que é quando você não alcança a sua potencialidade, você limita a potencialidade de todos à sua volta. É mais ou menos isso, né? E aí a gente falou também sobre transgressão e falamos sobre a contemporaneidade. Como você acha que a peça se mantém contemporânea e como a gente pode tentar melhorar esses próximos 10, 20 anos, assim? De alguma forma. Eu sei que é muito difícil essa pergunta, mas baseado em tanta fácil, a filosofia. resposta que é difícil. A pergunta é super fácil. Elaborei aqui em 2 segundos. Como diz um A peça é historiador, tão filosófica, né? como diz um historiador, não bastam perguntas justas, temos que dar respostas coletivas eficientes, né? É isso. Eu não tenho essa resposta coletiva eficiente. O que eu acho que eu poderia dizer é que, como diz o escritor Eduardo Galeano, o sistema, ele quebra tudo que toca.
A guerra quebra tudo que toca. A realidade de um jornal na televisão vem toda quebrada para nós. É como se um fato não tivesse relação com outro fato. Aqui falou de violência, ali falou de não sei o que, ali. Todos estão interligados. Então, eu acho que, primeiro, a peça se mantém contemporânea porque ela busca, na essência dela, uma integridade, né, entre os opostos. Então, uma interseção tão profunda entre interesses opostos que ela se torna contemporânea nesse sentido, porque essa busca de um eu inteiro, um eu integralmente eu, no sentido de que o eu, se é feito de vários eus, se forme apenas um dentro de si e não seja um ser humano todo quebrado, todo repartido, todo machucado, todo fracionado. A gente está muito, uma sociedade é muito esquizofrenia, sabe? É muito lugar de sombra, né? Nossa, é tudo muito fragmentado. Partes eu sou aqui uma coisa com você, aí de repente eu sou outra lá, eu falo uma coisa aqui, faço outra lá, eu tenho dinheiro aqui, mas roubo ali, eu tenho. Gente, mas o que é isso? Não tem coerência, né? Não, e não tem verdade, não tem uma verdade de um ser humano que está em busca de algo realmente. É uma ética, a gente está vivendo uma crise muito grande, voltando lá do início, né? O que é ser humano, na verdade, né? Onde que parou o processo civilizatório, né? Então, assim, a gente fica vendo pessoas sendo decapitadas no YouTube, sabe, em nome de verdade. Enfim, é uma loucura absoluta. A gente está aqui, eu estou achando que está tendo tiroteio e acho que está mesmo aqui próximo, a gente está no Rio de Janeiro nesse momento, está tendo um tiroteio ali. E a gente está aqui falando sobre o ser humano e tem alguém morrendo ali. Como é que alguém pode ficar em paz nesse mundo assim? É muito louco. Será que eu não devia parar essa entrevista agora e socorrer alguém? Você sabe que uma vez essa pergunta, ela é tão importante, talvez um monge tenha respondido a sua pergunta. Eu vou falar uma resposta que eu lembrei agora. Eu estava aqui em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, num templo budista, meditando, e começou um tiroteio ao lado do centro budista. E eu abri os olhos, o monge de Sri Lanka, de olho fechado, e as 5, 6 pessoas que estavam do meu lado, que eram mais adiantadas do que eu, de olhos fechados, meditando, e do lado, barulhento, criança. E aquilo começou a me dar agonia, eu não sabia se eu abaixava, com medo deitava no chão com medo de bala perdida, ou se eu levantava para ajudar alguém. Bom, enfim, quando acabou a meditação, que tocou aquele símbolo, tinha sempre um debate, e eu perguntei ao monge, o senhor desculpe, mas eu comecei a achar eu uma alienada, uma inútil, parada aqui, meditando, enquanto está tendo uma guerra lá fora. Nossa, quero muito ouvir essa resposta. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele falou uma coisa linda. Ele falou assim, eu vou tentar imitar porque ele era de Sri Lanka, falava o tempo todo assim, bonitinho, né? Português. Aí ele falou assim, meditar, manter estrada da paz aberta. Se não senta, não medita, mato, fecha estrada da paz. Muito ruim. Quando alguém quer paz, templo aberto. Se templo fechado, você não estaria aqui, você não estaria aqui. Eles que estão ali não podem vir aqui fechado. Nós mantém aberto, para não fechar estrada da paz. Mato fecha. Se não pisa na terra, mato vem e fecha. Aí ele ainda falou assim, se não pode avançar estrada, mantém aberta o que já avançou, o que já nós encontramos abertos. Não fechar a estrada da paz. Senta, medita, que eles vão. Um dia eles vêm para cá, nós não, eles vêm, senta em paz. Então achei que fez maior sentido para mim, assim, não me senti alienada, mas senti que eu também estava lutando, porque é isso que você quer, sentir que você está lutando pela sua humanidade e, em consequência, lutando pela humanidade do outro, né? Porque, como o Amir diz, quando a linguagem morre, acabou o diálogo, aí é a barbárie total, né? Ele pode falar muito lindo sobre isso.
Fala, amiga. Quando a linguagem enfraquece, a violência prevalece. Isso, infelizmente, não é meu, é de Shakespeare. O governante da cidade de Verona, do Romeu e Julieta, né? Ele fala isso sobre o cadáver dos 2 jovens amantes mortos. As 2 famílias, uma de cada lado, que não se falavam. E ele fala, em guerra, ele fala para as 2 famílias: When language fails, violence prevails. Quando a linguagem enfraquece, a violência prevalece. Se não há comunicação, não há como conter os seus instintos violentos. A linguagem é uma forma de avanço, de civilização, de desenvolvimento. A linguagem nos melhora. Quando a linguagem é pobre, nós seremos enormemente pobres, inevitavelmente pobres. E nós vivemos hoje tempos de pobreza absoluta da linguagem. Então, nesse caso, para nós, para mim, para Clarice, eu acho a linguagem é um refúgio, é um lugar de salvação. É essa trilha aberta do monge. Entende? Quando você faz esse teatro, é a linguagem que nos salva. Fora da linguagem não há salvação. Né? Tem um texto do Walter Benjamin, que chama O Narrador. Ele diz que a linguagem começa a morrer. Eu vou falar com as minhas palavras. Eu não sei se ele diz exatamente assim, literalmente, tá? Mas o sentido que eu absorvi é que quando o homem volta da Primeira Guerra Mundial, e principalmente também da Segunda Guerra Mundial, ele volta mudo. A experiência da guerra é de tal forma traumatizante e terrível que o homem não consegue mais narrar o que viveu. Não tem palavras. E o fato dele ficar mudo, ele não tem como dizer o que ele testemunhou, é o início da barbárie posterior à guerra. Quando o homem não consegue mais narrar alguma coisa, ele não consegue mais desenvolver a sua humanidade. Porque uma das coisas que define o ser humano é a linguagem. Então, diante de um fuzil, você se cala. Você não tem nem como negociar, você não tem como dizer, meu irmão, baixa isso, porque pá, tu já recebeu e acabou. Então, essa falta de diálogo, essa falta de possibilidade de negociar, né? O Amir é do mundo árabe, né? O mundo árabe, outro dia, há muitos anos atrás, ele me contou que lá chega a ser ofensivo se você fala assim, quanto é esse tapete? É tanto. Se você não começar a negociar o preço, o vendedor se sente ofendido. Porque faz parte da venda ficar falando, eu quero, faz tanto, não, então não sei o que, tá barato, tá caro, pô, isso é um roubo, né? Mas isso é humano, é isso que o vendedor quer, negociar com você. E diante de um fuzil, o que você negocia? Você negocia a sua vida? Nem a sua vida você negocia. Então, esse jogo da linguagem, tudo é uma linguagem na venda do tapete. Você sabe que não vai pagar $100, mas também não vai ser $10. Mas já está tudo combinado, mas é um teatro gostoso. É a vida circulando, é a cerveja, é o diálogo. Não tem nada mais gostoso que uma boa conversa, é o diálogo. Então, quando isso começa a morrer, o ser humano fica mudo. A barbárie está em cima, próximo. Mas uma coisa aqui, para você não ficar muito nervosa. Eu ia perguntar como que a gente encontra essa esperança agora. Mas é o teatro. Você está chamada dúvida paralisante. Né? Não, eu acho que é importante sim a gente enxergar essas coisas. Eu acho que tem que ver de uma perspectiva histórica. Tudo isso está acontecendo, acontece muito, vai continuar acontecendo até se modificar, porque nós estamos vivendo o final de uma civilização. A civilização não dura eternamente, elas acabam, todas as anteriores acabaram. Nós estamos vivendo o final da civilização capitalista, protestante, ocidental. É o final de uma civilização, então não há mais produção de valores, pelo contrário, há esvaziamento de valores. O processo civilizatório está interrompido, porque ele não está se processando, ele está terminando.
Então, provavelmente, nós vamos até o final nessa derrocada para, do fundo do poço, a gente começar a construir um outro mundo. E não adianta tentar segurar essa roda, porque você só vai se ferir. Meu pai falava, se a roda está descendo, não tenta segurar, porque ela vai machucar suas mãos. Deixa ela descer, com a força que ela desce, ela sobe do outro lado. A ladeira, né? Deixa descer a ladeira. Deixa rolar. Então, eu quando comecei a entender isso, ficou mais fácil a vida para mim. Entendi, eu comecei a viver um final de civilização. Quando eu era mais jovem, eu achava maravilhoso viver uma decadência. Porque eu achava que eu não estava vivendo uma decadência. Eu achava maravilhoso os que viveram a decadência da Grécia, os que viveram a decadência de Roma, entende? Nero tocando harpa enquanto Roma queimava. Eu falava, o que é isso? O final do Império Romano, uma decadência, que coisa maravilhosa. Mas, de repente, nós estamos vivendo uma decadência. Não é nada maravilhoso. Não. Mas por que você achava maravilhoso quando você era jovem? Não, porque viver uma decadência, você vê o ser humano em transformação, saindo de um lugar, indo para outro, e tendo novas possibilidades aparecendo, as antigas que perderam valor sendo eliminadas. É um processo de renovação. Só que não é assim, nenhum processo de renovação é suave, né? Não dá. Então eu entendi que a decadência é um processo doloroso, que o ser humano vai viver, está vivendo isso, e que não sabemos direito onde vamos parar. Mas a civilização ocidental estertora, agoniza. Né? Vai se debatendo. Já demorou muito, é das mais duradouras. Né? E quando você é pai, você é mãe, dentro dessa derrocada, eu estava aqui pensando, quais são os valores que você ainda pode salvar para educar um filho? São os valores éticos, ligados à preservação da vida. Então, eu acho que a Alma e Moral, nesse sentido, ajudou muito a dar um norte ao o que dizer ao meu filho. Ele está com quantos anos? Agora ele está com 19 e ele sabe que a ordem é marche. Avance sobre o mar vermelho, saia sempre dos lugares estreitos, se coloque em movimento. Fala sobre o movimento. É isso, se coloque em movimento, não tem outra saída, filho. O valor máximo que eu posso te passar para sua sobrevivência, marche. E é isso que ele está fazendo, ele está marchando. Você se mexe, o mar abre para você passar. Né? Seja você, só seja você, que é o mais difícil, né? Tem uma parábola que fala disso. Súcia, porque não foste Súcia. Eu, quando chegar no céu, a gente fazia essa piada, né? Se Deus chegar para mim e falar assim, Clarice, por que não fostes Clarice? Eu sempre vou dizer, eu tentei. Eu fiz a Alma e Moral, eu fiz a lista, eu fiz a Esperança. Eu trabalhei com a Miradade, que era o mais íntimo desejo de ser eu mesma. Porque tem uma coisa linda do Hélio Pellegrino, que ele fala assim, que está até na Esperança. Ele fala assim, a coisa mais importante do mundo é ser com o outro. Não é ser com o outro, na mutualidade do amor. É ser você mesma, ok, mas o que é isso? É ser você mesma nesse mundo. Não adianta eu ser eu mesma e não estar aqui com vocês. O que adiantaria eu ser eu mesma dentro do meu quarto sozinha? Aí abre a porta e já não sou eu. Aí já sou o que a sociedade quer, sei lá, tô falando de forma assim superficial. Mas que é o que a gente estava falando antes não, também, eu sou com ele, eu erro, eu acerto, eu sou eu e espontaneamente falo e dou opinião, mas eu tô com vocês. Que é isso que a gente quer. A cura, se é que há uma cura, né? Mas a cura seria essa possibilidade de você não paralisar diante do outro. Ser você mesma mais diante do outro. Essa é a grande conquista, né? Eu acho que todo ser humano que te faz paralisar por dentro, ele está te oprimindo de alguma forma, né? E aí volta tudo que a gente estava falando, das ideologias, da não sei o que, de que você não pode dar opinião. Tinha pessoas que me congelavam. Nossa, é natural, né? Cala a boca, você fica escutando umas coisas, só fala besteira. Ah, hoje teu cabelo, você é dedé. Ai, é tanta coisa para eu poder ser escutada que eu
Eu tinha que me olhar no espelho hoje, será que vão me ouvir? Eu tô com o cabelo certo, com a roupa certa, com isso aqui certo, agora sim vão me ouvir. Que é isso, gente? Não dá, né? Não dá. Aproveita esse gancho e começa a falar de esperança. Esperança é um novo trabalho, chama Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong. Uma ideia insana que eu tive, desde o momento do processo de impeachment da Dilma Rousseff, eu comecei a ver a presenciar, a testemunhar uma debandada de muitos amigos para morar fora do Brasil por livre e espontânea vontade ainda, assim, vendo, enfim. E eu tive uma pequena oportunidade, eu fui ao Porto para fazer um trabalho, não sei o que, fica aqui e tal, e eu só pensava em voltar. Só pensava em voltar a trabalhar, fazer teatro aqui no Brasil e tal. E eu comecei a me questionar, porque meu filho também quis ficar e tal. Lá em Portugal. Quis, ele adorou o Porto, ele estava com 16 anos, 15 anos. E você apresentou lá? apresentei uma peça com o Eduardo Wotzik. Bonitinha, mas ordinária. Vou mandar um beijo pra ele. Oi, Eduardo, a gente foi ao Porto, foi maravilhoso. Eu vi que eu queria morar aqui. E a gente estava passando pelo que estava passando e tudo que a gente está passando, né? Então eu comecei a escrever uma peça, porque nesse período eu estava escutando muito Zé Cabaleiro. Nossa, eu amo o Zé Cabaleiro. Chão de Giz, é maravilhoso. Beijo, Zé. Um dia você vê. Chão de Giz que ele fez com as músicas do Zé Ramalho, maravilhoso. Ele tem um trabalho magnífico, eu acho, também. E eu escutava muito, 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 muito. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Um dia, no evento que a gente estava, eu falei, vou sintetizar muita história, porque eu falei, Zé, que eu tinha vontade de pegar suas letras e criar uma peça. Porque eu acho que as suas letras, a sua poesia, ela tem uma textura teatral. Não só a parte musical, mas também a parte das letras, a parte poética do texto. Ele falou, tá autorizado. E eu comecei a escrever um roteiro, muito assim, timidamente, isso tem 3 anos atrás, há 3 anos. E o negócio foi crescendo e de 3 em 3 meses eu fui apresentando esse roteiro para ele foi me ajudando a dar uma margem, porque ele tem uma obra de mais de 500 canções. Aí eu falei, meu Deus do céu, acho que eu me ferrei. É muita coisa, mas eu acho que eu ainda nem escutei tudo que ele criou. E ele continua criando, acabou de lançar um álbum novo, Amor no Caos, que é lindo. Então ele não para também e eu tendo que escutar aquilo para linkar com certos temas que eram muito importantes para mim. Então eu fui criando um discurso, como ele diz, uma opinião sobre o Brasil, uma opinião sobre o amor, uma opinião sobre o sucesso e uma opinião sobre o meu desejo de ficar ligado à cultura popular brasileira, todo linkado, o meu discurso é todo linkado à obra do Zé Cabaleiro. Né? Então ele também foi vendo o que eu estava falando, ele foi dizendo, olha, eu acho que essa música, eu acho que essa combina mais com o que você está dizendo. Ele foi dando, ele é o diretor musical, ele foi dando uma margem também, que foi bem importante. Não, porque senão talvez eu tivesse me perdido. Né? Um dia ele falou para mim, esquece minhas músicas mais românticas, você está indo por uma direção, ouve essa. Eu falei, pô, pode crer. Então ele foi realmente fazendo uma direção. Participou mesmo. Assim, total, legal. Muito legal. E agora chegamos ao fim desse processo criativo, eu e o Amir já estamos ensaiando. Graças a Deus o Amir gosta muito. Que bom que você gostou dela. Nossa, ele não dorme nessa, ainda não dormiu nenhuma vez. Estou bem viva. Então vai. Inclusive eles estão aqui para ensaiar hoje, a gente está meio que atrapalhando já. Essa entrevista está interrompendo, eu queria dizer que já está bom. Muito obrigada e é isso, que a gente vai ensaiar a Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong. Dia 13 de junho de 2019 vai ter uma leitura na Unibis, no Centro Cultural em São Paulo, na Rua Oscar Freire 2500, às 8 da noite, entrada gratuita. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 13 de junho de 2019, vá lá assistir essa leitura. Depois nós vamos fazer em novembro uma apresentação no teatro, no Cine Teatro Valorec. Vai sair no site. É um teatro maravilhoso em Belo Horizonte. Vai ser em novembro de 2019. Se você estiver assistindo esse vídeo, vai lá conferir Cine Teatro Valorec, A Esperança na Caixa de Chicletes. Na legenda eu vou colocar os endereços direitinho.
vai ter também o Carlinhos aqui, meu braço direito, está dizendo para eu não esquecer que a Esperança também vai ter uma leitura em Salvador, no Teatro Eva Herz, em julho. Se você estiver assistindo esse vídeo antes de julho de 2019, Teatro Eva Herz, uma terça e quarta nós vamos fazer. Ela vai deixar a legenda do dia direitinho. Isso, com o endereço. Alma e Moral também vai para Salvador em julho de 2019. Então a gente não para, porque a gente não quer que a linguagem pare. É isso. Não para mesmo, e tem uma série. Fala sobre a série. Canal Brasil. Eu acho que vai estrear no que vem, ou no final desse ano de 2019. Confissões das Mulheres de 50, último trabalho de Domingos Oliveira para televisão, uma série que ele dirigiu, texto das atrizes, tem a participação minha, da Priscila Rosenbaum, da Cacá Mortei, da Dedina Bernadelli, direção Domingos Oliveira, assistência de direção Renata Pascoal, produção da Renata. Renata, uma super produtora, super assistente, que agora está finalizando a série com a partida do Domingos, está finalizando os 2 últimos episódios, e é uma homenagem muito linda ao trabalho do Domingos. Fiz com ele Confissões das Mulheres de 30, Confissões das Mulheres de 40, agora Confissões das Mulheres de 50. Tínhamos o plano de fazer de 60, 70, 80, 90 e 100. Era um plano nosso que de 10 em 10 anos nós nos encontraríamos para trabalharmos todos juntos. A vida tem dessas coisas, né? Mas ontem eu estava no voo na ponte aérea. Ela é aeromoça, tá? Eu sou aeromoça, na verdade. De verdade dela. Há 13 anos eu estou na ponte aérea. Uma vez uma atriz sentou do meu lado e falou: ai, Clarice, eu estou há 6 meses viajando. Aí ela olhou para mim e falou: não, para você eu não posso me queixar. Não posso falar nada disso pra pra você. mim não adianta. Mas eu estava lendo então a revista de Mas bordo. você gosta, vai? Eu fala. gosto, não, eu adoro. Estou cansada, mas eu gosto, claro. Adoro. Inclusive porque me fez perder o medo de avião. Agora hoje treme, eu durmo. Precisa acontecer uma coisa assim muito excepcional para eu ter medo. Na ponte aérea, né? Para viajar assim mais 11 horas, 14 horas de voo, eu não vou não. Eu tenho medo de avião, eu tenho medo Olha de avião. isso. Eu tenho medo de avião, gente. Se você me convidar para ir para Portugal, para Espanha, sei lá, para onde você gosta de ir aí, que todo mundo adora viajar, eu prefiro ir para Teresópolis, para Salvador. Eu prefiro vir para Santa Teresa, ensaiar aqui com a Mia. Eu não gosto muito de avião, não. Outro dia eu estava assistindo uma palestra no vídeo do Suassuna. Aí eu fiquei tão... Eu adoro quando, assim, tem uma pessoa que eu admiro muito que diz que detesta viajar. Seus medos, ai, assim, eu fico assim, a pessoa parece assim que é uma libertação, entendeu? Porque parece que eu tenho que amar viajar. Eu amo estar aqui. Amo fazer o que eu faço. Amo estar aqui conversando, amo agora ensaiar a Esperança, amo fazer a lista, amo fazer a alma. Eu viajo assim, eu tenho uma viagem muito interna, sabe? Minha mente, ela é muito viajante. Então, assim, claro que eu amo o real, ver outras paisagens. Um amigo meu acabou de voltar de Marrocos. Nossa, eu queria estar lá naquele deserto, respirando aquele ar e vendo aquele céu. É incrível. Mas eu não tenho muito impulso de planejar a viagem, entendeu? Se pudesse ser assim rapidinho, eu ir lá no deserto e voltar rapidinho, eu preferia para poder estar aqui de volta. Então, mas eu tenho viajado muito pelo Brasil, eu amo viajar pelo Brasil. Eu gosto também. Amo. Conheci os Lençóis Maranhenses, conheci muito mais o Maranhão devido a esse trabalho novo. Conheci Arari, a cidade do Zé Cabaleiro, então conheci um Brasil mais profundo, até mais autêntico, sabe? Assim, um país que é doloroso, a história do Brasil é muito dolorosa. Você ir num pelourinho, você vê as pessoas ali tocando aquele som aquele instrumento da capoeira, meu Deus, berimbau dolorido, sabe? Nossa, eu estava andando pela parte histórica de São Luís, eu ouvi um berimbau tão sentido que eu falei, de onde está vindo isso? Aí entrei, era um grupo tocando para ninguém num centro cultural ali, sabe, uma expressão humana assim, de tanta dor, de tanta resistência, de tanta resiliência, de tanta... Nossa, aí você fica ali ouvindo aquilo. Mas como ela falou, a gente tem que ouvir essa história.
Eles ali estão falando muita coisa. Esse Brasil, então, está muito latente em esperança. Muito latente. Que legal. E é ao dele- fato de ter o Zeca, eu já imaginei alguma coisa assim. Não, total. E o Zeca e o Amir, eles não se conhecem ainda pessoalmente, mas tá. eles vão se conhecer, mas eles têm um diálogo. Sem A obra saber, eles dos já se dois, comunicam. eles já se comunicam, Que porque legal. quando o Amir traz o afeto das ruas pra gente, que vive em salas de teatro fechadas, Você anda muito na rua, me falando isso? Eu faço teatro de rua há 40 anos. Tá na rua é um grupo de teatro de rua. Que legal. 40 anos na rua. Eu fico mais à vontade na rua do que aqui em casa. Olha. Palco, então, nem se fala. Essencial esse contato com um público heterogêneo, diversificado. Eu não poderia nunca conseguir o que eu consigo com o teatro se eu não tivesse conhecido essa experiência de uma outra plateia. Você representar para uma plateia onde todo mundo usa a mesma cueca, a mesma roupa de baixo, é foda. Tem que ter cuecão, cuequinha, calça suja, calça limpa, sem nenhuma Sem calça, nenhuma calça. nem nada. Entende? Eu falo a roupa de baixo porque é o íntimo de cada um que se diversifica. Uma plateia homogeneizada, ela te obriga a uma linguagem como ela gostaria que seja. A plateia começa a determinar o que o ator tem que fazer. E aí você faz pra agradar, né? Nossa. É horrível. Aí a ideologia domina. A rua te liberta disso. Te coloca na história. Contato com o povo. Quando eu fui para a rua a primeira vez, eu fiquei louco. Eu falei, meu Deus, eu já fiz isso, eu nunca tinha feito. E vi que o público que estava ali me olhando já tinha me visto também. Mas é a memória coletiva que estava ali. Eu entendi a ancestralidade do teatro. Deixou de ser moderno, passou a ser contemporâneo. Contemporâneo. E em Esperança, como que foi seu trabalho com Clarice? Mínimo. ainda Ela está faz começando. tudo. Eu só vou entrar na hora de falar, vai mais para cima e mais para baixo. É ótimo trabalhar com ela, né? Se ela me pagasse uma fortuna, eu ia dizer que é um dinheiro ganho mole. Só falta eu poder. Realmente, a gente está num momento tão complicado, mas eu sonho em... Ela sabe o que fazer. Ela desenvolveu o discurso dela, ela fez o texto como ela queria, isso é um sossego fantástico. Entende? Eu só supervisiono, né, o caminho da criatura, quase Deus. Livre-arbítrio, a criatura assume seu livre-arbítrio, faz os seus próprios atos, e eu, como Deus, vou ali olhando. Tem uma frase que se fala sobre Deus, que Deus não está em toda moral absoluta. Deus não está presente Deus, então, em toda moral. Deus nunca está de forma definitiva em nenhuma moral. Isso. Que é o livre-arbítrio, não é? Também, tipo, é você entender os lados, as faces da coisa. Não Que existe é verdade. mutável, é sempre mutável. Se até Deus pode desdizer-se, quanto mais um ser humano. Gente, muito obrigada! Ótimo, obrigado, Muito! Amei, foi maravilhoso. Não li nada das perguntas que eu tinha preparado e ficou maravilhoso. claro. Ficou muito melhor. Obrigada, Mi, por ter Obrigado aberto a a sua vocês. casa pra gente. Nossa, Não faço tem preço tudo. isso. Faça um Coisa bom maravilhosa. uso do material. Voltando agora para Niterói, te contar que foi maravilhosa a entrevista, não tô nem acreditando. E já gostaria de agradecer demais, de novo, milhões de vezes, Clarice, Amir, que delícia que foi nossa manhã juntas. E também a Kézia, minha amiga maravilhosa, que esteve comigo, que participou, que deu uma super mão, supervisionou o vídeo, ajudou na gravação. E aquilo de sempre, não é mesmo? Gostou do vídeo? Curte ele aqui embaixo, encaminha ele por WhatsApp nas suas redes sociais para compartilhar com seus amigos. É aquele privilégio incrível e maravilhoso de estar nos lugares que eu nem imaginava que pudesse e falar com essas pessoas que só têm a agregar no nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano. Foi muito bonito, foi emocionante. Eu acredito que você assistiu até agora, você com certeza compartilha comigo desse pensamento. Então, obrigada a você mais uma vez por estar aqui até agora vendo e
Quer ajudar mais ainda, além de curtir, comentar, compartilhar? Dá uma entrada no site apoia.c/mundana, tá aqui embaixo no vídeo, e dá uma olhadinha nas nossas formas de colaboração com o canal. Tem valores a partir de R$10. Você super pode colaborar para esse trabalho de jornalismo cultural continuar acontecendo em Niterói e no Rio. E é isso. A gente se vê por aí, pela vida, pelo mundo.